E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. A história hoje é fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história aqui é real, gente. Por favor, não levem pro coração. Se você ficar nervoso, com raiva, conta até 10. Se não passar, conta até 20 para ver se acalma, tá bom? A história hoje teremos o quê? Teremos tira, porrada e bomba barra recomeço. Eu queria comentar com vocês sobre a história, mas se eu comentar aqui no início, eu vou soltar muito spoiler. Então eu tô pensando se eu começo a lançar tipo uma introdução no final do vídeo só pra com os meus comentários sobre a história. Eu não sei se vocês gostariam ou não. Mas eu achei a história bem bacana, a vingança da Prota foi bem interessante. E o antagonista, que é o namorado dela, né? Ele teve os seus motivos, mas eu acho que os motivos dele, né, não foram tão válidos assim. Ele poderia simplesmente ter conversado com ela, ter falado, ter explicado e ter dado um tempo, né? Não ter enganado ela, não ter mentido, não ter arrastado essa história por tanto tempo. Que eu acho que foi 6 anos, né, que a Prota foi enganada por ele. Então, é isso mesmo. Eu espero que vocês gostem da história. Por favor, não deixem de curtir, de comentar. Tá comecinho da semana, pra quem não sabe, o YouTube dá uma ferramenta que se chama Hyper. O que é o Hyper? Quando você curte o vídeo, aparece a opção Hypar. É de graça, 3 vezes na semana, e isso me ajuda bastante. Por quê? Porque ele vê que meu conteúdo pra você e pra todas as outras pessoas agrega valor, tá bom? Não tem problema se você não conseguir hypar o meu canal. O comentário, a curtida já é suficiente pra mim, tá? Pra quem tem outros canais, não tem problema. Eu espero que vocês gostem da historinha. Essa semana eu acho que eu vou tentar encontrar mais histórias da seleção Mamão com Açúcar. Que meu emprego de CLT, o meu freelance é até amanhã e eu acho que eu vou ter mais tempo pra encontrar histórias. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo e tchau! 6 anos após o início do nosso relacionamento à distância, eu disse ao meu namorado que estava ocupada demais com o trabalho para celebrar o aniversário dele. Pelas costas dele, viajei secretamente por 10 horas até Port Haven, levando na bolsa os documentos da escritura da nossa nova casa. Meu plano era pedi-lo em casamento na frente de todos os nossos amigos e surpreendê-lo. Enquanto esperava pelo meu transporte, respondi a algumas mensagens diretas na conta separada do Instagram, que eu usava para trabalhar. Como já estava conectada nela, comecei a rolar o feed. A primeira coisa que vi foi uma publicação da minha melhor amiga. Sou madrinha. Minha afilhada nasceu pesando 9 libras e 6 onças. Estou tão feliz. Quando abri a foto, vi meu namorado, Ethan Cole, posando ao lado de outra mulher, com um recém-nascido entre os dois. Minha mente ficou completamente em branco. Abri o perfil da minha melhor amiga e encontrei anos de publicações que nunca tinham aparecido na minha conta pessoal. Juntas, elas documentavam o dia a dia de Ethan com aquela mulher. Havia postagens mostrando como eles se conheceram, como se apaixonaram, o casamento e o nascimento do filho. Nenhum marco dos últimos 6 anos estava faltando. Em uma das fotos em grupo do casamento, reconheci vários dos meus amigos mais próximos. Um calafrio percorreu meu corpo. Todos sabiam. Eu era a única que haviam mantido no escuro durante 6 anos inteiros. Quando descobri em qual hospital minha melhor amiga estava, corri direto para o quarto. No momento em que abri a porta, vi Ethan dando um beijo carinhoso na bochecha da mulher. Sacolas e caixas de presentes cercavam o recém-nascido. A cena perfeita se despedaçou no instante em que entrei. O quarto estava cheio de amigos em comum, incluindo minha melhor amiga e várias pessoas em quem eu mais confiava. Um suspiro coletivo percorreu a sala quando me viram. A mulher na cama me olhou surpresa. Quem é você? Eu estava prestes a responder quando percebi o olhar de advertência de Ethan. Ela é apenas uma antiga colega de classe que não vejo há anos. Um sorriso amargo surgiu em meu rosto. Estávamos juntos havia 10 anos, mas Ethan nem sequer tinha coragem de admitir quem eu era. Minha melhor amiga segurou minha mão e me puxou para a porta. Nora, deixe Sabrina descansar. Podemos conversar outro dia. Olhei para aquele rosto familiar, que eu conhecia havia mais de uma década, e me lembrei das incontáveis chamadas de vídeo e das conversas sinceras que atravessavam a madrugada. Ela me viu sobreviver dormindo apenas 4 horas por noite porque eu estava economizando para comprar uma casa. Viu cada plano que fiz para o nosso futuro com tanta esperança, mas nunca me contou que nada daquilo aconteceria. Quando ela me arrastou para o corredor, a primeira coisa que disse foi um aviso. Sabrina acabou de ter um bebê. Não entre lá e faça uma cena. Quando isso começou? Perguntei. Por que você nunca me contou? Ela permaneceu em silêncio por um momento. Eles estão juntos há 6 anos. Todos nós sabíamos. Não contamos porque tínhamos medo de que você fizesse uma cena. A dor no meu peito era tão intensa que mal conseguia respirar. Ethan e eu estávamos juntos havia 10 anos, sendo 6 deles em um relacionamento à distância. Eu já tinha mencionado o casamento várias vezes, mas ele sempre usava a distância como desculpa, ou dizia que aquele não era o momento certo. Ele chegou a me dizer uma vez: Nora, não vou me casar com você enquanto você não tiver uma casa. Foi por isso que me esforcei até o limite. Passei noites em claro, tentando bater todas as metas, e fiz de tudo para comprar uma casa o mais rápido possível, acreditando que finalmente poderíamos nos casar.
Durante 6 anos, Ethan usou o trabalho como desculpa para nunca me visitar em Nova York. Eu perdi as contas de quantas vezes tirei folga e voei para Port Haven para vê-lo. Em todas elas, ele dizia que estava atolado de trabalho, passava apenas alguns minutos comigo e ia embora. Nunca desconfiei dele. Achei apenas que estivesse exausto. Agora eu sabia que, durante aqueles 6 anos, toda a paciência e todo o carinho dele pertenciam a outra pessoa. Minha melhor amiga olhou para a pasta da escritura que eu segurava. Sua expressão mudou, e ela finalmente parou de fingir. E daí se vocês ficaram juntos por 10 anos? Ethan sempre amou Sabrina. Por que você acha que um CEO como ele fingia estar sem dinheiro quando estava com você? Você trabalhava até a exaustão enquanto Ethan viajava com Sabrina para ver a aurora boreal. Um homem gasta dinheiro com a mulher que ama. Aceite isso. Ela pegou o celular e me mostrou provas do relacionamento deles. Havia fotos dos dois se beijando sob a aurora boreal, andando de mãos dadas no deserto e abraçados no topo de uma montanha coberta de neve. Cada foto tinha uma data. A mais antiga era de março, 6 anos atrás. Naquela época, eu estava vivendo o período mais difícil da minha vida. Trabalhava em um cargo temporário sem perspectiva de efetivação. Minha mãe estava gravemente doente, e a pressão de todos os lados quase me esmagava. Sempre que eu ligava para Ethan, ele nunca atendia. Então eles já estavam juntos naquela época. Meu celular vibrou com uma mensagem de Ethan. Ethan, volte. Eu explico depois. Afastei a mão da minha melhor amiga e empurrei novamente a porta do quarto do hospital. Ethan franziu a testa. Nora Blake, o que exatamente você está tentando fazer? Peguei o cartão de parabéns, que continha um cheque, e o coloquei delicadamente ao lado do bebê. Nos conhecemos desde a escola. Você teve um filho? Eu não deveria trazer um presente generoso? Um segundo depois, um acordo de confidencialidade chegou à minha caixa de entrada. O documento dizia que, se Sabrina descobrisse sobre o meu relacionamento com Ethan, a equipe particular de especialistas que tratava da minha mãe abandonaria imediatamente o caso. O que me arrepiou ainda mais foi ver que a assinatura da minha mãe já estava no documento. O câncer de fígado dela havia voltado, e estava se espalhando tão rapidamente que os médicos já não tinham mais opções. Ethan havia me apresentado a um antigo colega de laboratório da pós-graduação, cuja equipe era especializada em casos complexos e de difícil tratamento. Graças aos cuidados deles, a condição da minha mãe finalmente havia se estabilizado. Nunca imaginei que Ethan usaria a vida dela para me ameaçar. Sabrina lançou um olhar de leve reprovação para ele. Por que você está sendo tão duro? Sua antiga colega de classe só estava tentando ser gentil. Ela pegou uma caixa de joias de veludo. Dentro havia uma pulseira alhambra da Van Cleef & Arpels. Você é uma antiga colega de classe do Ethan. Eu não me sentiria bem aceitando um presente tão generoso sem lhe dar algo em troca. Por favor, fique com isso. Minha melhor amiga entrou na conversa. Apenas aceite. Sabrina tem várias dessas. Sabrina sorriu docemente. Exatamente. Não precisa ficar sem graça. Ethan vive comprando joias de luxo para mim. Às vezes ele compra até uma coleção inteira combinando. É um exagero. Uma dor amarga tomou conta do meu peito. Durante todo o nosso relacionamento, Ethan fingiu ser pobre. Uma vez, enquanto fazíamos compras, me apaixonei por uma bolsa. Ethan se ofereceu para comprá-la para mim. Mas, como eu estava economizando para comprar uma casa, sugeri procurar uma usada no Poshmark. Fiz isso porque ele havia reclamado que o gerente estava retendo sua comissão. Olhei ao redor para nossos amigos em comum. Um por um, eles inventaram desculpas e foram embora. Eles esconderam de mim muito mais do que o casamento de Ethan. Também concordaram em silêncio em nunca me contar que ele apenas fingia não ter dinheiro. Eu quase conseguia imaginá-los zombando de mim pelas costas por ser tão ingênua, enquanto na minha frente, fingiam se compadecer de todo o esforço que eu fazia. Aceitei a pulseira e saí do hospital completamente atordoada. Só desabei quando voltei para o hotel. Quando Ethan e eu começamos a namorar, nossos amigos costumavam brincar que éramos apenas 2 jovens sem dinheiro tentando sobreviver. Eu trabalhava enquanto estudava e ainda precisava pagar as enormes despesas médicas da minha mãe. Ethan parecia estar em uma situação ainda pior do que a minha. Ele fazia cada centavo render ao máximo. Nós acreditávamos que, se continuássemos trabalhando duro juntos, nossa vida acabaria melhorando. Naquela época, éramos tão pobres que nosso jantar era uma fatia de pizza de $4 comprada em uma mercearia de bairro. Mesmo assim, ficávamos conversando até a loja fechar. Depois da formatura, Ethan insistiu em voltar para Port Haven para abrir um negócio, enquanto eu aceitei uma oferta de emprego em Nova York. Prometemos um ao outro que trabalharíamos duro e construiríamos um futuro juntos. No dia em que nos despedimos no aeroporto, ele me abraçou com força e prometeu que nos casaríamos assim que tivéssemos uma casa. Esperei 6 anos. Durante esses 6 anos, trabalhei até a exaustão. Cumpria meu expediente durante o dia, fazia trabalhos como freelancer à noite e dava aulas em um curso de reforço nos fins de semana. No período mais intenso, sobrevivi dormindo apenas 4 horas por noite durante 3 meses seguidos, e quase fui parar no pronto-socorro. Mesmo assim, naquela época eu era feliz. Nunca imaginei que tudo em que acreditava fosse uma mentira. Naquela noite, Ethan foi até o meu hotel. Meus olhos arderam no instante em que o vi. Por que você mentiu para mim? Se ele tivesse me contado a verdade antes, eu jamais teria trabalhado até a exaustão para comprar uma casa. Eu não teria prometido à minha mãe que um dia levaria para casa o homem com quem iria me casar. Ethan estendeu um cartão de débito. Nora, há $300 mil nesta conta. A senha é a sua data de aniversário. Considere isso uma compensação. Sabrina e eu. Nosso casamento foi um acordo entre nossas famílias. Havia coisas que eu não podia controlar. Para manter a imagem de rapaz pobre, Ethan nunca havia me enviado mais de $100 de cada vez. Agora me oferecia 300 mil de uma só vez. Olhei para o rosto que amei durante 10 anos e senti todo aquele amor se despedaçar. Os olhos de Ethan suavizaram por um instante. Você ainda pode ficar comigo se quiser. Pode fingir que nada disso aconteceu. Podemos voltar a ser como antes, desde que você não volte a causar problemas para Sabrina. Minha resposta foi um tapa em seu rosto.
Ethan pressionou a língua contra a parte interna da bochecha atingida, e sua expressão ficou sombria. Admito que não lidei com isso da melhor forma, mas eu me importo com você. Não cuidei de você durante todos esses anos? Eu paguei pelo tratamento da sua mãe, ajudei com o seu aluguel em Nova York. Até o projeto que garantiu a sua promoção foi conseguido porque pedi um favor. Se você ficar comigo, eu lhe darei $30.000 por mês, e você poderá escolher qualquer uma das minhas casas de luxo. Naquele momento percebi que tudo o que eu acreditava ter conquistado com meu próprio esforço carregava as impressões digitais dele. Ele dizia que se importava comigo, mas queria que eu me tornasse sua amante e ajudasse a destruir o casamento de outra mulher. Mandei Ethan embora. Naquela mesma noite, arrumei minhas malas e me preparei para deixar Port Haven. Quando estava prestes a passar pela segurança do aeroporto, alguém jogou uma garrafa inteira de água em mim. Você é a destruidora de lares que tentou roubar o marido da minha irmã? Você não tem vergonha? Fiquei encharcada no meio do terminal, enquanto os olhares ao meu redor perfuravam minha pele como agulhas. Minha melhor amiga permanecia ao lado, com uma expressão de desconforto. Você também acha que eu sou a outra mulher? Perguntei. Megan Price fechou os olhos por um instante. Nora, por mais próximas que sejamos, eu não posso defender você. Você é a outra mulher. Sabrina é inocente. Você não pode destruir a família de outra pessoa. A multidão começou a se aglomerar, e alguém publicou um vídeo da cena na internet. A seção de comentários rapidamente se encheu de insultos. Minhas informações pessoais foram expostas, e meu nome, minha universidade e o local onde eu trabalhava se espalharam pelos maiores perfis de fofocas. Meu celular esquentou em minhas mãos com a enxurrada de mensagens cruéis enviadas por desconhecidos. Então recebi uma ligação do Departamento de Recursos Humanos. Nora, não venha trabalhar por enquanto. Aguarde até entrarmos em contato novamente. Logo depois, a assistente responsável pelos cuidados da minha mãe também ligou. Reddit Contos e Afins. Senhora Blake, a equipe de especialistas está se preparando para encerrar o tratamento da sua mãe. Disseram que a senhora ofendeu as pessoas erradas. Minha mente ficou completamente em branco. Com as mãos trêmulas, liguei para Ethan. Por que você está fazendo isso comigo? Pude ouvir pessoas discutindo ao fundo antes de Ethan responder em um tom irritado. Você me obrigou a fazer isso. Sabrina descobriu sobre você. Eu avisei. A ligação foi encerrada. Enquanto os comentários de ódio continuavam surgindo na internet, escrevi uma publicação detalhando toda a linha do tempo do meu relacionamento com Ethan e nossa vida juntos, tentando provar que eu não era a outra mulher. A publicação foi denunciada em massa em poucos minutos, e minha conta acabou sendo suspensa. Pela primeira vez compreendi o quanto era inútil enfrentar alguém com tanto poder. Pouco depois, Ethan ligou novamente. Faça uma transmissão ao vivo e peça desculpas para Sabrina. Ela vai perdoar você, e nós podemos continuar nos vendo. A oferta que fiz continua de pé. Nora, você é inteligente o bastante para saber qual escolha deve fazer. Eu fui a pessoa enganada durante 6 anos. Fui eu quem perdeu 10 anos da própria vida por causa de uma mentira. Mesmo assim, toda a internet estava me chamando de destruidora de lares. Por que eu deveria pedir desculpas? O post que você publicou causou um enorme sofrimento emocional a Sabrina. Ela já está se preparando para processar você. Se você se recusar a pedir desculpas, nem eu vou conseguir protegê-la. Fechei os olhos por um instante. Tudo bem. Eu vou pedir desculpas. No momento em que entrei ao vivo, milhares de espectadores invadiram a transmissão apenas para me insultar. Forcei um sorriso. Desculpem. Peço desculpas por ter me recusado a ficar calada e engolir toda essa humilhação. Eu deveria ter aceitado em silêncio que o meu namorado de 10 anos havia se tornado o marido de outra mulher. E daí, se ele estava me traindo, eu deveria apenas sorrir e aceitar. Ethan encerrou a transmissão imediatamente. Mesmo assim, a hashtag já havia se tornado um dos assuntos mais comentados. Ethan soltou uma risada fria. Você vai se arrepender disso, Nora. Um arrepio percorreu minha espinha. Nesse instante, a assistente responsável pelos cuidados da minha mãe fez uma videochamada. Assim que atendi, sua voz desesperada ecoou pelo telefone. Senhorita Blake, um grupo de pessoas acabou de cercar a cama da sua mãe. Eles disseram que ela merecia ter câncer e desejaram que morresse da pior forma possível. Ela não suportou os insultos. Ela pulou pela janela. Eu conseguia ouvir gritos ao fundo, misturados aos passos apressados das enfermeiras correndo pelo corredor. Todos aqueles sons chegavam aos meus ouvidos, mas minha mente se recusava a compreendê-los. Ethan falou em um tom frio. Sua mãe pulou do 3º andar, mas ainda está viva. A equipe médica particular contratada pela minha família está por perto. Corri até Sabrina e me ajoelhei diante dela, enquanto todos observavam. Comecei a bater a testa repetidamente contra o piso. Desculpe, senhorita Caldwell. Eu estava errada. Por favor, poupe a vida da minha mãe. Um dos assistentes de Sabrina iniciou imediatamente outra transmissão ao vivo. Com sangue escorrendo pelo meu rosto, pedi desculpas diante da câmera. Cada comentário de ódio parecia mais uma lâmina rasgando o que restava do meu coração. A expressão de Ethan finalmente suavizou um pouco. Ele pediu que alguém fosse verificar o estado da minha mãe e saiu do quarto para atender uma ligação. Assim que ele saiu, Megan apareceu das sombras. Sabrina olhou para ela. Todos os médicos e enfermeiros já foram embora? Megan assentiu. No começo, não entendi o significado daquela pergunta. Então a assistente da minha mãe ligou novamente. Senhorita. Blake, alguns médicos e enfermeiros desceram correndo, mas, de repente, foram embora. Eu não sei porquê. Ela começou a chorar. Sua mãe, ela não está mais respirando. Um zumbido ensurdecedor tomou conta da minha cabeça. Olhei para as 2 mulheres sem acreditar. Vocês fizeram isso. Megan me ajudou a levantar e limpou o sangue do meu rosto. Nora, não fique tão abalada. Sua mãe estava doente havia muito tempo, e nenhum tratamento estava funcionando. Não é melhor que ela não precise mais sofrer? Elas haviam tirado a vida da minha mãe de propósito, e ainda agiam como se estivessem me fazendo um favor. Como alguém podia ser tão cruel?
O desespero e a raiva consumiram completamente a minha razão. Peguei a pequena faca de frutas que estava sobre a mesa e avancei contra elas. Naquele instante, a porta do quarto foi escancarada. Nora! Você enlouqueceu? Ethan correu até nós e colocou o próprio corpo na frente de Sabrina, protegendo-a como um escudo. Pouco antes de a faca atingi-lo, alguém torceu meu pulso com violência. A lâmina mudou de direção. Em vez de atingir outra pessoa, atravessou profundamente o meu peito. Sangue quente espirrou sobre o rosto de Ethan. Sua expressão mudou instantaneamente. O pânico e o horror substituíram toda a frieza. Ele empurrou Sabrina para o lado e correu em minha direção. Nora! Através da névoa da minha consciência, senti alguém me erguer nos braços. Provavelmente era Ethan. Sua voz tremia de desespero. Eu nunca a tinha ouvido daquele jeito. Nora, fique comigo. Por favor, eu imploro. Fique comigo. Era uma ironia amarga. Depois de 10 anos, a primeira vez que o ouvi falar comigo daquela forma foi quando eu estava morrendo. Quando despertei novamente, a primeira coisa que vi foi um teto branco e impecável. O forte cheiro de antisséptico invadiu minhas narinas. Tentei mexer os dedos, mas uma dor aguda atravessou meu peito. Ethan dormia com a cabeça apoiada na lateral da minha cama. Ele acordou assustado ao perceber que eu havia me mexido. Assim que viu meus olhos abertos, os dele ficaram imediatamente vermelhos. Nora, você acordou. Os médicos disseram que você quase morreu. Você faz ideia do quanto eu fiquei apavorado? Virei o rosto. Não suportava vê-lo representar aquele papel. O funeral da minha mãe. Já aconteceu? Ethan permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ela foi cremada. As cinzas estão na funerária. Você poderá buscá-las quando estiver pronta. Encarei o teto branco enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu nem sequer tive a chance de ver minha mãe uma última vez, antes de ela ser cremada às pressas. Quando Ethan me viu chorando, estendeu a mão para enxugar minhas lágrimas. Virei o rosto novamente. Sua mão permaneceu suspensa no ar por um instante antes de cair lentamente ao lado do corpo. Nora, eu vou descobrir o que realmente aconteceu com a sua mãe. Fechei os olhos. Eu não queria dizer mais nenhuma palavra para ele. Ethan permaneceu ao lado da cama por um longo tempo antes de finalmente sair. Logo depois, ouvi uma discussão abafada do lado de fora do quarto. Era Sabrina. Ethan, você prometeu que pararia de se envolver com ela. Ela veio atrás de mim com uma faca. E mesmo assim você salvou a vida dela? Ela acabou de perder a mãe. Não está pensando com clareza. Será que você não pode deixar isso de lado por enquanto? A voz de Sabrina ficou estridente. Você está levantando a voz para mim por causa de uma mulher que quase me matou? Não se esqueça de que todas as suas conexões e todos os seus recursos vieram da minha família. Os passos dos dois se afastaram até que o corredor voltou a ficar em silêncio. A tela do meu celular acendeu com uma mensagem de Megan. Megan. Nora. Sinto muito pelo que aconteceu, mas eu não tinha escolha. Eu trabalho para Sabrina. Se não fizesse o que ela mandou, seria demitida imediatamente. Não respondi. Apenas tirei uma captura de tela da mensagem. Nos dias seguintes, Ethan apareceu no hospital todos os dias. Às vezes levava flores. Em outras, trazia sopa. Agia como se nada tivesse acontecido, sentando-se ao lado da minha cama enquanto descascava maçãs e falava sobre a empresa. Nora, quando você melhorar, vou levar você para conhecer a casa que acabei de comprar. Consegui remover todos os vídeos da sua última transmissão. Ninguém mais vai atacar você na internet. Eu não respondia. Com o tempo, Ethan perdeu a paciência e jogou a maçã no lixo. O que mais você quer de mim? Eu fiz tudo o que podia. Até pedi desculpas. Olhei diretamente para ele. Eu quero minha mãe de volta. A boca dele se abriu, mas nenhuma palavra saiu. No dia seguinte, fui à polícia. Eles conseguiram rapidamente as imagens das câmeras de segurança do hospital onde minha mãe estava internada. O policial franziu a testa enquanto analisava os vídeos. Senhorita. Blake, a senhora afirmou que sua mãe pulou da janela depois de sofrer assédio. No entanto, revisamos todas as imagens do hospital, e nenhum visitante suspeito entrou ou saiu daquele andar naquele dia. Ele então colocou outro documento sobre a mesa. Este é o laudo do Instituto Médico Legal. Segundo o relatório, sua mãe morreu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, causada por um câncer de fígado em estágio terminal. Não havia fraturas, nem hematomas compatíveis com uma queda. Em outras palavras, as autoridades afirmavam que minha mãe havia morrido da doença, e não por causa da queda. Um zumbido ensurdecedor tomou conta da minha cabeça. Isso é impossível! Eu vi o vídeo que a assistente dela me enviou. Aquela queda matou a minha mãe. Antes que o policial pudesse responder, Ethan pousou a mão suavemente sobre o meu ombro. Nora, sua mãe morreu por causa da doença. Tem certeza de que está se lembrando corretamente? Ele se voltou para o policial. Desculpe, ela acabou de perder a mãe. Talvez ainda não esteja pensando com clareza. Dei um tapa em seu rosto. O que você está dizendo? Você prometeu que descobriria o que realmente aconteceu com a minha mãe. Ethan tentou me acalmar com paciência. Eu investiguei o caso, mas sua mãe morreu em decorrência da doença. Foi como se eu tivesse sido mergulhada em água gelada. Como aquilo podia ser verdade? A assistente da minha mãe havia me feito uma videochamada. Eu mesma tinha visto minha mãe caída do lado de fora do hospital. Com as mãos trêmulas, procurei o histórico de mensagens. O que encontrei me deixou completamente devastada. As mensagens haviam desaparecido. O vídeo havia desaparecido. Reddit, contos e afins. Até o registro da chamada tinha sido apagado. Olhei para Ethan. Ele permanecia perfeitamente calmo. Nora, você passou por muito estresse. Precisa descansar. Foi você quem apagou tudo? Ele não negou. Sinto muito pela sua mãe, mas você precisa seguir em frente. Perdi o controle mais uma vez. Peguei um travesseiro e o arremessei contra ele. Saiam daqui, saiam. A expressão de Ethan escureceu, mas ele não reagiu. Conversaremos quando você estiver mais calma. Assim que ele saiu, arranquei o acesso intravenoso do dorso da minha mão e me forcei a trocar de roupa. Uma enfermeira tentou me impedir.
Foi preciso reunir toda a força que ainda me restava para responder. Eu só quero dar uma volta. Você realmente vai me impedir até disso? A enfermeira hesitou ao perceber como eu estava pálida e determinada. Senhorita Blake, seus pontos ainda não foram retirados. Por favor, não vá muito longe. Eu jamais imaginei que encontraria Ethan e Sabrina no corredor. Uma onda de náusea tomou conta de mim, e tudo o que eu queria era ir embora. Então os dois começaram a discutir. Sabrina apontou o dedo para o rosto de Ethan. Você prefere acreditar naquela vadia do que em mim? Ficou louco? A voz de Ethan estava muito mais calma do que eu esperava. Você foi atrás da mãe da Nora. Achou mesmo que isso simplesmente desapareceria? Sabrina tremia de raiva. O que mais você queria que eu fizesse? Pagasse com a minha própria vida? Eu já apaguei as mensagens para proteger você. Já fiz mais do que o suficiente. Mas ainda vou descobrir exatamente o que aconteceu. Se você voltar a mexer com a Nora, vai ter que responder a mim. Fiquei imóvel no corredor. Então aquela era a verdade. Ethan havia apagado todas as mensagens para proteger Sabrina. Ele sabia exatamente o que ela tinha feito, mas escolheu fingir que nada havia acontecido. Um ódio profundo tomou conta de mim. Sabrina tentou segurar o braço de Ethan, mas ele se desvencilhou dela sem hesitar. Quando se virou, nossos olhares se encontraram. O choque e o pânico tomaram conta de seu rosto. Virei as costas e fui embora. Ouvi Ethan correndo atrás de mim enquanto Sabrina gritava desesperadamente. Ethan, não vá! Volte aqui! Ele segurou meu pulso no fim do corredor. Foi só naquele momento que percebi que lágrimas escorriam pelo meu rosto. Nora, me escute. Eu estava tentando proteger você. A família Caldwell tem uma influência enorme em Port Haven. Se continuar investigando, quem vai acabar se machucando é você. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Depois de alguns segundos, ele suavizou a voz. Nora, venho reunindo provas dos crimes da família Caldwell. Quando chegar o momento certo, vou fazer todos eles pagarem. Você precisa confiar em mim. Eu já havia confiado nele muitas vezes. Confiei que ele se casaria comigo. Confiei que estava trabalhando para construir o nosso futuro. E a cada vez que acreditava em suas palavras, eu perdia mais alguma coisa. Olhei diretamente para ele e respondi com calma. A partir deste momento, você e eu não temos mais absolutamente nada a ver um com o outro. A luz nos olhos de Ethan se apagou. Nora, não diga coisas que você não sente só porque está com raiva. Afastei meu pulso da mão dele. Uma dor surda irradiou do ferimento no meu peito, mas não era nada comparada ao vazio que eu carregava por dentro. Na manhã seguinte, recebi alta contra a recomendação médica e embarquei diretamente para o Port Haven Regional Medical Center, onde minha mãe havia sido tratada. Os funcionários do setor administrativo do hospital demonstraram um claro desconforto ao me ver. Senhorita Blake, os prontuários da sua mãe já foram arquivados. A senhora precisará apresentar uma solicitação formal antes que possamos liberar qualquer documento. Tudo bem. Vou preencher toda a documentação necessária. Peguei o celular e liguei para a ouvidoria do Departamento Estadual de Saúde bem na frente deles. Olá. Gostaria de registrar uma denúncia formal contra o Port Haven Regional Medical Center por destruir ilegalmente imagens de vigilância relacionadas à morte de uma paciente e a um possível caso criminal. Solicito a abertura imediata de uma investigação estadual. O administrador do hospital empalideceu. Senhorita Blake, por favor, não faça isso. Podemos conversar. Desliguei a chamada e o encarei calmamente. Então me entregue a cópia de segurança das imagens de vigilância. Não me diga que ela não existe. Seus lábios tremeram. Por favor, aguarde um momento. Vou falar com o departamento de TI. Meia hora depois, recebi um arquivo de vídeo identificado como recuperado, após exclusão acidental. Com aquela prova em mãos, fui diretamente à delegacia responsável pelo meu boletim de ocorrência. Depois de assistir às imagens, um dos policiais fechou o notebook com uma expressão séria. Senhorita Blake, isso constitui um forte indício de que alguém assediou deliberadamente sua mãe, levando-a a pular da janela. Estamos abrindo oficialmente uma investigação. Abri o Instagram. A primeira publicação que apareceu foi de Sabrina, mostrando os preparativos para uma luxuosa recepção de apresentação da filha. Um sorriso frio surgiu em meu rosto. Apenas vê-la presa seria pouco. Eu queria garantir que ela nunca mais pudesse erguer a cabeça em Port Haven. A recepção seria realizada no Crestmont Hotel, o hotel mais luxuoso da cidade. Pouco depois, Megan me enviou o convite acompanhado de uma mensagem. Megan. Sabrina pediu que eu encaminhasse isto para você. Ela espera que você compareça. É claro que Sabrina queria que eu estivesse presente. Ela pretendia exibir sua vitória diante de todos. O que ela não sabia era que eu esperava havia um mês por uma oportunidade como aquela. Depois de pressionar repetidamente o administrador do hospital, ele finalmente admitiu que a assistente de Sabrina havia solicitado as imagens originais das câmeras de segurança no mesmo dia da morte da minha mãe, alegando representar a família Caldwell. A investigação policial avançava lentamente porque a influência da família Caldwell era enorme em Port Haven, e os investigadores sofriam intensa pressão. Entretanto, minha denúncia ao Departamento Estadual de Saúde produziu efeito. Os órgãos reguladores estaduais haviam iniciado uma investigação oficial. Tudo estava acontecendo exatamente como eu havia planejado. Agora, eu só precisava esperar pelo momento certo. A recepção de Sabrina seria esse momento. O evento começaria às 7 da noite. Não usei vestido de gala. Cheguei usando apenas um simples terno preto. Quando entrei no hotel, o salão já estava lotado de convidados elegantemente vestidos. Praticamente todas as figuras influentes de Port Haven estavam presentes. A família Caldwell havia construído sua fortuna no setor de materiais de construção antes de expandir seus negócios para o mercado imobiliário. Sua influência era tão grande que empresários, autoridades e políticos locais faziam questão de manter um bom relacionamento com a família. Sabrina caminhava pelo salão usando um vestido exclusivo na cor champanhe, distribuindo sorrisos e encantando um convidado após o outro. Ninguém imaginaria que, apenas um mês antes, ela gritava descontroladamente com Ethan no corredor de um hospital.
Ethan permanecia ao lado dela, vestindo um terno sob medida, mas sua expressão era distante. Assim que me viu entrar, seu semblante mudou. Ele atravessou o salão quase imediatamente e falou em voz baixa. O que você está fazendo aqui? Sabrina o afastou delicadamente com um sorriso. Ethan, não fique tão nervoso. Fui eu quem convidou a Nora. Ela voltou-se para mim. Nora, fico tão feliz que você tenha vindo. Isso significa que você me perdoou, não é? Sorri discretamente. Claro, se você conseguir assistir a este vídeo até o fim, eu a perdoo. No segundo seguinte, o enorme telão atrás de mim se acendeu. No vídeo, um grupo de pessoas cercava a cama da minha mãe no hospital e a insultava sem parar. Você é a mãe daquela destruidora de lares, não é? Isso é karma. Você merece ter câncer. Os insultos se tornavam cada vez mais cruéis. Minha mãe se encolheu debaixo do cobertor. Estava tão magra que mal parecia humana. Ela já não conseguia levantar a cabeça diante de tantos ataques. Por fim, segurou o corrimão da cama, obrigou o próprio corpo a ficar de pé e caminhou descalça até a janela. Quando perceberam que ela estava prestes a pular, ninguém demonstrou qualquer remorso. Pelo contrário. Vai em frente! Pula, sua velha miserável! Se tem coragem, então pule! No instante seguinte, minha mãe subiu no parapeito da janela sem hesitar. Um forte impacto ecoou na gravação, seguido por uma sequência de gritos. Alguém fez uma ligação às pressas. A voz de Megan soou pelo viva-voz. Por que vocês estão entrando em pânico? A família Caldwell vai garantir que nada aconteça com vocês. O salão inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. A cor desapareceu lentamente do rosto de Sabrina, enquanto Megan parecia completamente apavorada. Vários convidados ficaram boquiabertos. Outros levaram as mãos à boca e recuaram em choque. As mesmas pessoas que, momentos antes, circulavam tranquilamente entre empresários e políticos influentes de Port Haven, agora trocavam olhares tensos e desconfortáveis. Tirei do bolso uma cópia lacrada dos prontuários médicos da minha mãe. Senhoras e senhores, peço desculpas por interromper esta noite. Mas acredito que todos aqui têm o direito de saber o que Sabrina Caldwell e sua família fizeram no último mês. As pessoas que aparecem nesse vídeo passaram 40 minutos insultando minha mãe, uma paciente com câncer de fígado em estágio terminal, seguindo ordens de Sabrina Caldwell. O assédio psicológico a levou a tirar a própria vida. Sabrina finalmente pareceu recuperar os sentidos. Ela avançou na minha direção e tentou arrancar os documentos da minha mão, mas me afastei. Você está mentindo. Esse vídeo é falso. Foi manipulado. Reddit Contos e Afins. Olhei diretamente para ela. A polícia decidirá se ele é verdadeiro. Eu já registrei um boletim de ocorrência. Homicídio culposo, destruição de provas e obstrução da justiça. Quantos anos você acha que esses crimes podem lhe render? O rosto de Victor Caldwell endureceu. Ele lançou um olhar discreto para os dois seguranças posicionados em um canto do salão. Eles mal haviam dado o primeiro passo quando as portas do salão se abriram. 6 policiais fardados entraram. O oficial responsável exibiu o distintivo. Victor Caldwell e Sabrina Caldwell. Somos da Divisão de Homicídios e da Divisão de Crimes Financeiros do Departamento de Polícia de Port Haven. Os senhores estão sendo investigados por suspeita de homicídio e por diversos crimes financeiros. Precisamos que nos acompanhem para prestar depoimento. Sabrina desmoronou. Ela correu até Ethan. Ethan, me ajude! Você prometeu que me protegeria! Ethan deu um passo para trás. Então voltou o olhar para mim, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Nora, você foi à polícia? Sorri de leve. Não apenas isso. Também reuni os registros financeiros de todas as transações que você realizou para o Grupo Caldwell ao longo dos anos e enviei cópias para a Divisão de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral do Estado e para a Unidade de Investigação Criminal da Receita Federal. A expressão de todos no salão mudou ao mesmo tempo. Virei as costas e fui embora. Alguém correu atrás de mim. Era Megan. Sem fôlego, ela segurou a manga do meu casaco. Nora, me desculpe. Eu realmente não sabia que Sabrina iria tão longe. Achei que ela só queria assustar você. Parei de caminhar. Foi você quem torceu o meu pulso naquele dia? A faca estava apontada para o peito de Ethan, mas, no último segundo, alguém torceu meu pulso com força, fazendo a lâmina mudar de direção e atravessar o meu próprio peito. Megan havia treinado artes marciais quando era criança. Agora tudo fazia sentido. Seu rosto perdeu completamente a cor. Repeti exatamente as palavras que ela havia usado contra mim. Megan, mesmo sendo minha amiga, eu não posso defender você. Você foi cúmplice dela. 2 semanas depois, Sabrina foi presa oficialmente pelas acusações relacionadas à morte da minha mãe e pela destruição de provas. Os advogados da família Caldwell tentaram reduzir a gravidade do caso, alegando que tudo não passava de um conflito familiar que havia fugido do controle. No entanto, a investigação aberta pelo Departamento Estadual de Saúde transformou o caso em um enorme escândalo envolvendo a segurança dos pacientes. A opinião pública mudou completamente. As mesmas contas que, um mês antes, me chamavam de destruidora de lares apagaram suas publicações e desapareceram. A empresa de materiais de construção e o grupo imobiliário da família Caldwell foram envolvidos nas investigações, e seus parceiros comerciais começaram a romper relações um após o outro. Em menos de um mês, a poderosa família Caldwell de Port Haven havia sido reduzida a uma sombra do que um dia foi. Então recebi uma última prova. Foi Ethan quem a entregou. Este pendrive contém registros da fraude fiscal, dos esquemas de investimento ilegais da família Caldwell e comprovantes de pagamentos feitos para subornar diversos funcionários públicos. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Era evidente que ele estava exausto. Peguei o pendrive. Por que só está me entregando isso agora? Ele ergueu os olhos para mim. Pela primeira vez enxerguei neles um cansaço sincero e uma honestidade que jamais havia visto. Levei 6 anos para reunir provas suficientes para derrubar a família Caldwell. Nora, permaneci naquela família durante 6 anos porque queria recuperar a empresa do meu pai. Então, ele me contou toda a verdade. A família Cole havia sido dona de uma tradicional empresa de materiais de construção em Port Haven.
10 anos antes, a família Caldwell havia tomado o controle da empresa por meio de fraude corporativa. O pai de Ethan entrou em uma profunda depressão depois de perder tudo e acabou falecendo. O casamento de Ethan com Sabrina sempre foi um acordo baseado em interesses. Ele aceitou se casar com ela para conseguir reunir provas contra a família Caldwell. Também insistiu em manter um relacionamento à distância comigo, porque acreditava que, dessa forma, Sabrina jamais descobriria minha existência, e eu permaneceria protegida. Mas eu nunca imaginei que ela fosse capaz de chegar tão longe. Sua voz tremia. Eu achava que, enquanto conseguisse proteger você, Sabrina nunca faria nada. No fim, eu nem consegui proteger sua mãe. Olhei para aquele homem. Depois que todas as mentiras haviam sido reveladas, ele parecia um completo desconhecido. Passamos 10 anos juntos. Mesmo assim, só naquele momento compreendi o peso que ele carregava. Mas compreender não significava perdoar. Nora, você pode me dar mais uma chance? Balancei a cabeça. Você me usou. Você me machucou. E minha mãe nunca mais vai voltar. Os olhos de Ethan ficaram vermelhos, mas ele não insistiu. Tudo o que aconteceu depois foi exatamente como os jornais noticiaram. Todos os integrantes da família Caldwell envolvidos nos crimes foram denunciados e presos. Sabrina foi condenada a 20 anos de prisão por seu papel na morte da minha mãe e por obstrução da justiça. Os demais envolvidos receberam penas que variaram entre 3 e 15 anos por crimes financeiros. Levei as cinzas da minha mãe de volta para minha cidade natal. Comprei para ela um túmulo em um cemitério tranquilo. Depois disso, viajei para Sedona. A subida até a Capela da Santa Cruz era íngreme. Lá dentro, coloquei o terço que minha mãe carregou durante tantos anos, ao lado das velas acesas. Do lado de fora, o vento do deserto soprava entre os cânions de rocha vermelha. Respirei fundo. Então me virei e desci a montanha. Desta vez, sem olhar para trás. Fim. Que Deus te abençoe.